Olá, esta é a aula da disciplina Gestão Ambiental. Hoje é 6 de novembro de 2020. Essa disciplina é do curso de Engenharia da Produção da UFRN e nós hoje vamos estar estudando a questão, é um webinar, né, como vocês podem ver aqui na nossa tela, é um webinar sobre tecnologias de tratamento de água e teremos a apresentação de Rafaela de Moura, sobre introdução em legislação, inovações tecnológicas por João Luiz, também a ETA, a Estação de Tratamento de Água da CAERN, por Joyda Mello, Estação de Tratamento de Esgoto da CAERN, por Jonathan Zamon, Tratamento de Efluentes para Irrigação, com Iago Bezerra, e eu vou estar fazendo também uma breve apresentação sobre tecnologias de tratamento de água, certo? Então, eu vou, neste momento, eu vou tornar Rafaela, que é uma das pessoas aqui, é um dos membros do grupo que vai estar responsável por essa apresentação hoje. Estou tornando Rafaela anfitriã. E então, Rafaela, você pode, a partir de agora, compartilhar os slides que você vai precisar para realizar a apresentação de vocês, tá certo? Então, parabéns aí pelo tema, né? E boa sorte aí a todos os expositores, os debatedores de hoje. Boa noite, pessoal. Como o professor bem falou, eu me chamo Rafaela, faço engenharia de produção e nós hoje vamos falar um pouco sobre tecnologias de tratamento de água. Como o professor também já falou, a divisão ficou da seguinte forma, só um instantinho. A gente vai começar introduzindo um pouquinho sobre a legislação e como funciona o tratamento de água atualmente, e aí, posteriormente, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nas tecnologias e depois falar como funciona o tratamento no nosso estado. No caso, que o fornecedor atual é a CAERN. Primeiramente, água. O que é, de fato, a água para a gente? Ela é um recurso natural da Terra, ela é essencial para a sobrevivência, como todos sabem, mas um outro ponto sobre a água, ela é um bem de alto valor social e econômico. Isso é bastante importante falar porque atualmente não falta água potável disponível no planeta, mas nem todo mundo tem acesso à água. E isso ocorre porque a água também tem seu valor social e econômico. É tanto que, por exemplo, compra um garrafão de água grande, vamos supor, é R$ 5 e vem 20 litros. Mas quando a gente vai comprar um de 500 ml, uma garrafinha de 500 ml, é R$ 1. Então, esse valor não é proporcional justamente porque ela é vista também como bem econômico, apesar de ser natural e essencial da sobrevivência. E a gente também percebe isso porque nós pagamos pela água potável. Mas o que nós pagamos pela água potável atualmente daria para termos um sistema de água bom na nossa região. Mas isso não ocorre, o investimento governamental não ocorre justamente porque a água tem enormes fins lucrativos atualmente, então não vale a pena esse investimento. E aí, falando um pouquinho sobre os recursos hídricos e sobre a história de como isso se tornou lei e como atualmente é um direito nosso, no caso da humanidade. Aqui temos uma projeção, que é de 2020 até 2050, para que a gente possa ter uma noção de como o consumo de água vai aumentar nos próximos anos. A população vai aumentar em torno de 49%, as demandas na agricultura vão aumentar 20%, a demanda do município vai ter um aumento em torno de 60%, as demandas indústrias de 13% e o consumo total 27%. Então, se atualmente a distribuição de água não funciona, provavelmente nos próximos anos, se não houver uma grande melhoria, tende a piorar. E como está distribuído esses recursos hídricos? Todo mundo sabe, acredito eu, que nós temos muita água no planeta, mas nem toda ela é potável. E esse gráfico mostra um pouquinho sobre como está nos continentes. As Américas, em espalhado, têm a maior quantidade de água, sendo 46, e ocupa uma grande porcentagem disso.
ele tendo 2% do total. Isso seria uma coisa boa, mas também é algo que traz bastante responsabilidade, porque se 12% da água está no Brasil e essa água no Brasil não é bem tratada, tem um grande nível de poluição, então isso quer dizer que realmente nós vamos ter menos recursos hídricos, porque as porcentagens de água não estão tão bem divididas no planeta e os países que têm uma grande quantidade nem sempre estão tendo um bom desempenho com ela, ou seja, não estão tratando devidamente. Essa água está sendo poluída atualmente, ou vai ter um grande gasto para, digamos assim, purificá-la novamente, ou esse recurso vai deixar de existir de uma forma mais rápida. E um dos grandes motivos da poluição da água é a questão do tratamento de água e também de esgoto. A gente sabe que a região amazônica, a região Nordeste, ela tem uma grande porcentagem de água do nosso país, mas esse gráfico mostra claramente que essa região do Norte, ela tem pouquíssimo tratamento de água e esgoto. Ou seja, é muito provável que a água que está nessas regiões, elas não estejam sendo bem cuidadas e provavelmente deixaram de ser potáveis. A única região que realmente ainda tem de tratamento, digamos assim, porque as outras é quase zero, são menos de 10%, é essa região do Sudoeste, mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. Os outros dá para ver no gráfico que estão bem vermelhos, ou seja, bem crítica a situação. E agora um pouquinho sobre a história das normas jurídicas. A água, como eu disse inicialmente, ela é um direito fundamental, mas isso nem sempre foi dessa forma. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como isso aconteceu. Em 1996, a ONU menciona que a água é um bem jurídico a ser protegido. E ela afirma que os povos podem dispor livremente das riquezas e dos recursos naturais e que, em caso algum, poderá o povo ser privado dos próprios meios de subsistência. A água, naturalmente, está inserida nesse contexto e ela é de suma importância para a existência, como todo mundo sabe. Então, nesse ano, 1966, foi decretado isso, que de forma alguma os seres humanos podem ser privados desse recurso que é essencial para a sua existência. Anos após, em 1902, ocorreu a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, e aí foi falado sobre a necessidade de cada país gerir esse recurso de uma forma eficiente, no caso, realmente de intensificar essa gestão, porque se sabia que muitos países como o Brasil tinham um grande recurso de água, mas a gestão desse recurso hídrico não funcionava, o que gerava essa poluição. E aí, nessa conferência, teve a declaração de bem famosa, que ele traz 4 princípios básicos que reconhecem que a água é um bem finito, como a gente já falou, e é essencial para a continuidade da espécie humana. A necessidade de uma abordagem participativa do gerenciamento de água, desenvolvendo a participação cidadã dos estados em todos os níveis legislativos. Tem alguém falando? Pode continuar, Rafaela. Tá tudo bem? Pessoal, não estou conseguindo escutar, não. O que você está tendo a apresentação agora? Eu acho que Oi, Rafaela deve ter... Pronto, voltou. Vocês não estavam me ouvindo, não? Desculpa, parou em qual parte? Eu nem sei, mas tudo bem, pode continuar aí. Tudo bem. Então, como eu não sei onde parei, certo? Vou voltar para 1992, quando teve os 4 princípios fundamentais, que declara ser um bem finito
e é essencial para a continuidade da espécie humana, a necessidade de abordagem participativa para o gerenciamento da água, que esse foi um dos principais pontos que, como eu estava falando, que não se tinha uma gestão e não se reconhecia a importância disso, para poder dar continuidade a esse recurso hídrico. Também foi falado sobre o papel da mulher na questão do gerenciamento da água e reconhecimento da água como um bem econômico. Em seguida, teve a questão da Agenda 21, que falava sobre a idade e aplicação dos recursos hídricos. E aí a água também passou a ser vista como um direito humano, que passou a ser reconhecida pela própria ONU como um direito humano, de fato. E é que a água limpa e segura e o saneamento é um direito essencial para gozar plenamente da vida entre os direitos dos seres humanos. Ou seja, a água passou a ser, de fato, um direito essencial para todos os seres humanos. E aí também coube, a partir desse momento, aos estados mais envolvidos tecnologicamente, até mesmo outras instituições, eles deveriam, a partir desse momento, cooperar para que os estados não desenvolvidos, por exemplo, o continente africano, alguns países da América, eles precisariam dessa ajuda dos mais ricos para o desenvolvimento, sendo essa ajuda financeira como tecnológica, de compartilhar boas práticas, estava sendo feito o aproveitamento desse recurso nos países mais desenvolvidos. Em 2010, passou de fato a ser considerado um direito humano, a água. E aqui a gente traz um pouquinho sobre a competência de cada um das partes do Estado. No caso, a União Federal, a competência dela seria gerenciar a política nacional e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, fiscalizar e implementar a gestão hídrica do país, junto ao Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. Conselho Nacional de Recursos Hídricos, regulamentada pela política e a participação federal governamental dos estados e da sociedade civil. Agência de comitês e bacias federais e interestaduais, fiscalizar a água para consumo humano por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já aos estados, cabe a responsabilidade pela gestão da água sob o seu domínio, elaborar uma legislação específica em cada área, organizar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e garantir o funcionamento dos comitês e bacias de competência, fiscalizar a água para o consumo humano por meio da Vigilância Sanitária Estadual. Ao município, cabe integrar políticas de saneamento básico, de uso de ocupação, conversão do solo e meio ambiente. E ao Distrito Federal, possui as competências de um Estado normal. Ou seja, os estados e municípios, eles não precisam estar tão ligados ao federal. Eles podem agir de forma... Cada município vai ter a sua forma de organização. E cabe também ao Estado ter suas próprias leis naquela região. Então, provavelmente, em regiões com o recurso hídrico mais escasso, é necessário que as leis sejam acirradas para poder preservar isso. E também regiões com um grande volume de recursos hídricos, é necessário que se tenha uma preservação daquele bem. E cabe aos estados entender como são as necessidades e, a partir de então, fazer toda a alimentação adaptada a isso. Agora um pouquinho sobre as instituições. A Agência Nacional de Águas, ela que é responsável pela disciplina de implementação operacional, controle e avaliação de instrumentos de gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Já o Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável por implantar políticas públicas que permitam a preservação de recursos hídricos, águas doces, ou seja, ele meio que vai fazer a conscientização da população com relação aos recursos e criar políticas, boas práticas em cima disso. O Ministério das Cidades é responsável pela formulação e coordenação de políticas urbanas que ampliam o acesso a serviços do Brasil. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é dividido em 10 câmaras e é responsável por analisar propostas de alteração na legislação permitente a recursos hídricos, estabelecer diretrizes que implementam a Política Nacional de Recursos Hídricos. Pelo que eu também entendi desse conselho, ele seria muito importante para também entender que as leis que vão surgindo, elas não vão contra
os recursos hídricos. Por exemplo, quero criar um departamento de Z. E aí ele tem que passar por esse conselho para poder entender se de alguma forma ele vai interferir ou ser contra os recursos que estão trazendo, ou seja, se ele vai ter algum malefício. Os comitês de bacias hidrográficas fazem fóruns colegiados responsáveis pelo plano de recursos hídricos em cada bacia. Bom, agora que Rafaela falou essa parte mais teórica e de legislação, vai começar agora a parte mais prática, né? Eu fiquei responsável por detalhar como funciona o processo de purificação, né, da água em uma ETE. E como exemplo, ETE é uma estação de tratamento de esgoto, né? E como exemplo, eu trouxe a ETE lá da Anco, que eu já falei anteriormente do que se trata, né? Que é uma empresa de produção de embalagens, e aí eles possuem uma ETE própria, justamente para poder tratar essa água, que, detalhe, ela não é utilizada para o consumo, é apenas para irrigação do gramado e das regiões de terra ao redor, né? E aí, como é que funciona? Primeiro de tudo, todos os efluentes, né, dos banheiros, refeitório, eles vão por meio de tubulações para uma grande fossa, né, uma fossa única lá. E aí, essa fossa, ela é bem grande, tem uma capacidade de aproximadamente 150 mil litros, e aí essa fossa ela é responsável por passar esses efluentes para a estação de tratamento em si, que é que vocês estão vendo aí no slide, né? Essa é a visão de fora da estação. Com o passar dos slides, vocês vão vendo cada componente da estação, né? E aí essa fossa ela possui um cano no meio dela, na região da parede, que é um cano bem grosso, que esse cano, por que no meio? Porque se o cano fosse na região mais baixa, ele iria sugar também os resíduos sólidos, né? E não é o interesse da estação de tratamento, ela quer apenas a parte líquida, que a parte sólida ela fica na região de baixo, depositada pelo processo de decantação. Pode passar. E aí, por meio desse cano, né, que fica no meio da fossa, os efluentes eles são levados para uma estação elevatória, né? Que o nome já diz, é justamente para trazer para a superfície, para a parte mais da superfície, esses efluentes, que eles vão direto para o reator. Essa aí é a foto da estação elevatória, né? Aí pode passar, por favor. Esse é o reator, que seria esse grande tanque cilíndrico, né? Que ele tem duas partes. Ele é de duas partes. O efluente ele vai entrar nesse reator. E aí, como vocês podem ver, essas máquinas amarelas são sopradores. São máquinas responsáveis por, literalmente, soprar ar dentro do tanque, né? Dos efluentes. Por que esse processo é feito? A purificação, uma das partes da purificação desse efluente do tratamento é feita pelas próprias bactérias que estão presentes ali, né? Que vão consumir, elas crescem consumindo a matéria orgânica. E aí, para que elas possam se multiplicar, é necessário que tenha uma grande quantidade de oxigênio, né? Por isso que é bombeado uma grande quantidade de ar dentro desse tanque, por meio desses sopradores. O ar, justamente, favorece a produção das bactérias que se multiplicam consumindo a carga orgânica. E é importante ressaltar que, após alguns anos, assim, anos mesmo, depois de conversar com o pessoal que trabalha lá, geralmente de 2 em 2 anos, o fundo desse reator, a parte de baixo, ela se enche de lodo. E esse lodo ele é passado para um tanque, pode passar o slide, para outro tanque, que é justamente esse aí, que é o tanque de lodo, que ele acumula o lodo, né, que seriam essas colônias de bactérias, e de 2 em 2 anos eles formam, por meio dessa prensa do lado direito, eles formam pequenos tijolos de lodo que são levados também pelo limpa-fossa, né? Eu acabei esquecendo de citar, mas quando a fossa ela tem um nível de
resíduo sólido muito grande, e mais do que o do líquido, eles acionam, geralmente de 6 em 6 meses, o limpa-fossa, né? Que é um caminhão, acredito que todo mundo sabe como seja, que é um caminhão que ele vem e ele faz essa captação do resíduo sólido. Aí ele leva junto esses tijolos de lodo também. São esses dois tipos de resíduos que eles são retirados. Aí, depois do reator, depois de sofrer o processo anaeróbico, da retirada da matéria orgânica, do consumo pelas bactérias, passa para um outro compartimento dentro do reator, que lá vai sofrer o processo de decantação, para tirar o resto, entre aspas, dos resíduos sólidos que não passaram pelos processos de decantação, que conseguiram escapar. E aí, volta um pouquinho. Não, esse aí mesmo, desculpa. Pronto, esse aí é um tanque de elevação, que aí depois da etapa posterior, que acontece dentro do reator, a água passa por esse tanque de elevação, e do tanque de elevação, ele dentro dele tem 2 filtros, que é um filtro de areia e um filtro bag, que são responsáveis por, o próprio nome já diz, né? Que é autointuitivo, seria retirar pedaços de pequenos grãos de areia, enfim, outros resíduos sólidos. E aí tem a última etapa, que é no próximo slide, que aí é o tanque de água tratada, né? Teoricamente, a água, o nome dá a entender que a água já estaria tratada, mas ainda ocorrem alguns processos depois desse tanque, né? Quando a água passou pelos processos de decantação, pela ação das bactérias, ela vai para esse tanque, né? Que é o maior tanque que eles têm. E aí, esse tanque, ele leva água para as torneiras, né? De irrigação. Nas próprias torneiras de irrigação, eles possuem um tanque de cloro, que vai jogar cloro nessa água, e também possuem uma lâmpada UV, que esses dois são responsáveis por fazer a última etapa de purificação da água, né? Pode passar no próximo slide. E aí, nas próprias torneiras, é dosado o cloro, e aí também a lâmpada UV, que eles vão auxiliar na desinfecção desse efluente. E aí, detalhe, é importante ressaltar que essa água ela não é para consumo próprio. Eu acredito que a água para consumo próprio ela passa por um processo muito mais complexo, mas essa água é justamente para irrigação, que seria para as plantas e a região de Gramado. E aí, a própria ETE ela conta com vários geradores. Esse aí é um deles que eu consegui tirar foto, que esses geradores eles são imprescindíveis, porque acontece muita queda de energia e a estação ela não pode parar de forma alguma. Eu perguntei qual o período máximo que ela pode ficar parada e eles falaram que durante o ano, no máximo 1 hora. Assim, você quer parar, você pode parar no máximo por 1 hora, porque senão todas as bactérias vão morrer e aí o processo aeróbico lá de tratamento da água ele não vai acontecer e impossibilitando. Daí a eficiência da estação ela estaria sendo comprometida. Movimento, justamente por tratar com organismos vivos, né? E aí uma queda de energia seria fatal para ter que começar o processo todo do zero. Pode passar, por favor. Existe um laboratório da ETE, todos os dias são feitas análises básicas diárias, de checklist, enfim, de funcionamento, e uma vez por mês tem uma análise completa, mais complexa, físico-química, né, para saber se aquela água está realmente no nível de aceitação para irrigação. E um último ponto, né, é importante ressaltar que esse sistema é todo automatizado. Existe apenas um funcionário, que ele é responsável por ficar no laboratório, caso ocorra algum imprevisto, mas todo o sistema é automatizado. Toda a passagem do efluente pelos tanques ela é feita de forma automática. E aí, como é que isso é feito? Existem sensores, 2 sensores em cada tanque. Um sensor no topo, um sensor na parte de baixo. E aí, o sensor da parte de baixo ele é responsável por ativar o enchimento desse tanque, né? Quando ele é ativado, significa que o tanque está vazio, então vai entrar efluente. Quando ele chega no topo, o volume do reator, por exemplo, encheu, ele vai ativar o sensor do topo, e aí ele vai começar a esvaziar, ele vai bloquear a entrada de efluente e vai começar a esvaziar para o tanque do próximo processo, né? E aí acaba que o processo ele não precisa muito a não ser a manutenção, mas
não precisa de vários funcionários. A própria ETE, ela seria, de certa forma, um organismo automatizado. Bom, agora eu vou falar sobre um pouco as tecnologias do tratamento da água. Pode passar. Vou falar sobre o tratamento da água, sobre a importância da tecnologia e sua evolução, e algumas tecnologias que estão sendo implementadas no Brasil ou que começaram. Pode passar. Tratamento de água. O Iago já falou um pouco sobre o tratamento na ETE, e algumas coisas são até similares. O primeiro tratamento, a primeira etapa, depois que chega da água bruta, é a oxidação, que é basicamente a mistura do cloro na água, para oxidar os metais presentes, principalmente o ferro e o manganês, que estão dissolvidos na água. Logo depois vem a segunda etapa, que é a coagulação e a floculação. A coagulação é a mistura da água com sulfato de alumínio, onde possui propriedades que ajudam a formar flocos gelatinosos, que depois vai servir para juntar as impurezas e facilitar sua remoção. A floculação irá agitar a água com a ajuda das pás giratórias, passando para a terceira etapa, que é a decantação. Nessa etapa, a água passa lentamente pelos decantadores, permanecendo assim de 2 a 3 horas, para facilitar que os flocos das impurezas depositem no fundo do decantador. Indo para a quarta etapa, que é a filtração. A água vai para os filtros, onde são retiradas as impurezas que permanecem na água, sendo composta por filtros de camada de carvão, que retira o odor e o sabor da substância química já utilizados nas etapas anteriores. Por areia, que filtra as impurezas restantes. Pode passar. A quinta etapa é a cloração. O cloro é usado para a destruição dos micro-organismos presentes na água. Indo para a última etapa, que é a fluoretação. Depois de ser filtrada, a água já está potável. Nessa etapa é adicionado o cloro e o flúor para prevenção de cáries. E essa última etapa, que é a sétima, ela pode ocorrer ou não. Se necessário, é adicionado mais cal hidratado para a correção do pH. E aí vai para os reservatórios que vão para as residências. Pode passar. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre a importância da tecnologia e a sua evolução durante a nossa sociedade. Pode passar. A primeira sociedade é a Idade Antiga, que aí a sociedade começou a desenvolver algumas técnicas importantes, irrigação e construção de diques, e algumas regiões que começaram a desenvolver suas técnicas. Por exemplo, na Roma, as ruas já tinham encanamentos, com o intuito de prevenir doenças e separava a água para o consumo da população. Consumo de enterrar as fezes, ou colocar em um local bem distante das suas residências. No Egito, iniciou o controle do fluxo de água no Rio Nilo e a construção de diques. E o famoso Império Romano, em 312 a.C., fizeram um sistema de abastecimento, sendo um dos primeiros das grandes civilizações que tratou o saneamento de fato. Eles entenderam que precisava de um saneamento básico. E assim construíram reservatórios, banheiros públicos e nomearam um responsável efetivo para cuidar da água. Na Idade Média, é muito famosa pela epidemias de doenças. O abastecimento sofreu um retrocesso no aspecto sanitário. A sociedade fazia uma necessidade, algumas vezes, diretamente no rio. Nesse período, a responsabilidade de gerenciar a água deixou de ser do governo e passou a ser dos cidadãos, dos próprios cidadãos. E alguns cidadãos escavavam poços dentro da sua própria casa. Essa prática causou proliferação de massa de doenças, como a cólera, a lepra e a tifo, em um período de grandes epidemias. Na época, a conhecida peste negra, transmitida através da pulga dos ratos, infectou metade da população e dizimou cerca de um terço da população europeia. Pode passar.
chegando perto agora, na Idade Moderna, que começou a ser parecido com o que temos hoje em dia. Em Paris, no final do século XV, a distribuição de água era controlada por canalizações sob a vigilância do município. Já o Brasil entra no mapa do saneamento só em 1620. Nesse período, iniciou-se as obras do Aqueduto do Rio Carioca, que era para o abastecimento somente do Rio de Janeiro, mas só foi concluída 100 anos depois, em 1723, que ela foi entregue, sendo o primeiro sistema de abastecimento de água do país. E para a idade atual, a, a visão que a gente tem agora de uma boa higiene se tornou dominante só no final do século XIX. Foi na França, onde implementou o cuidado e a medicina urbana para a sua população. O objetivo era planejar os espaços das cidades, disciplinando a localização de cemitérios e hospitais, e arejando ruas, que é o que é bem parecido que a gente tem hoje em dia. E essa visão só se deu com muita pressão, pois era a fase onde os trabalhadores começaram a sair da zona rural para a zona urbana. Então, a zona urbana ficou muito cheia e com esse início da cidade começou a ter o risco de voltar ao que teve na Idade Média. Foi a contaminação de doações, cemitérios longe da cidade. Começou o saneamento básico. E agora a importância da tecnologia. Quando o assunto é saneamento básico, um dos focos da investigação científica é melhorar o desempenho do sistema microbiológico. É importante o consumo da matéria orgânica e nutrientes no meio do menor gasto de energia possível. E alguns alvos de investimento hoje em dia são a tecnologia que possibilitam a dispensa ou o uso mínimo dos produtos químicos no processo de saneamento. Então, são tecnologias que cada vez mais tentam tirar produtos químicos do tratamento. Também há linhas de pesquisa que procuram tomar as estações de tratamento mais automatizadas. Como o Iago falou na ET, tudo, já tem sensores, tem muitas coisas assim, é tudo no computador, é só uma pessoa que controla. É o futuro e já é o presente, com algum sistema de controle capaz de promover a autooperação do processo. Podendo acompanhar processos de tratamento pelo próprio celular, no caso, o computador mesmo, sendo cada vez mais importante a evolução da tecnologia no meio do tratamento e tendo cada vez mais investimento para o desenvolvimento de tecnologias. Pode passar. E agora eu vou falar sobre algumas tecnologias que estão começando a aparecer no Brasil e algumas já estão aqui. Pode passar. A primeira tecnologia são os processos com biomassa aeróbica granular, que é o nome de Nereda, leva o nome de Nereda. Essa tecnologia, uma vez da biomassa encarregada pelo tratamento do esgoto, se estruturar em flocos, como processos convencionais, na tecnologia Nereda, mas ela vai se organizar em grânulos. Assim, a velocidade de sedimentação é superior, sem a necessidade de adição de produtos químicos e dispensando a instalação de unidades de decantação. É o que eu já falei, a busca de não adição de produtos químicos. E a BRK Ambiental foi a responsável por trazer essa tecnologia para o Brasil. Já existem 2 plantas de tratamento Nereda em atividade aqui e tem a terceira que está começando os projetos. O sistema MBR é a segunda tecnologia que eu vou tratar. É um bioredator de leitor móvel, onde consiste na utilização dentro dos reatores biológicos de pequenas peças de plástico que são chamadas de biomídias. Essas estruturas se caracterizam pela formação de um biofilme concentrado em seu interior. Assim, vai permitir que em um mesmo espaço ou menor de reação que os sistemas normais que eu já mostrei, sendo assim uma maior população de micro-organismos responsáveis pelo tratamento. Então, em menos espaço, ou até no mesmo espaço, vai ser muito mais micro-organismos para o tratamento. Esse tipo de tecnologia, assim como o Nereda,
otimiza o tratamento do esgoto quanto a uma disponibilidade de espaço. Pode passar. A terceira tecnologia são as membranas filtrantes da água. Antigamente era comum essas fases de tratamento da água fossem realizadas com grandes filtros de areia. Hoje essa tecnologia traz mais movimento para a operação com as membranas. Apesar de ainda apresentar um alto custo de implementação no Brasil, esse tipo de tecnologia reduz de maneira considerável a área ocupada pela estação de tratamento. É o que a Nereda traz, que é menos espaço, cada vez menos espaço, a tecnologia está trazendo. E a quarta tecnologia são os medidores online de qualidade de água, que já é muito mais comum no Brasil, como a gente pode ver, que é por meio de dispositivos que apresentam sensores online ligados a um display, que você pode ver pelo computador ou pelo celular. É possível obter informações sobre a água, como a temperatura, a concentração de sais, a cor, a turbidez, o pH, o cloro residual, entre outros. E esses dados possibilitam um controle mais rígido das etapas de tratamento de água e de esgoto. Então, vão ser sensores em todas as etapas do processo. Você vai poder acompanhar pelo celular, pelo computador, sem precisar medir e sabendo como tá o tratamento. Pode passar. E o último programa para enfrentar no Brasil é o desperdício de água, devido à ineficiência da redistribuição da água, que de vez em quando apresenta vazamentos e a falta de manutenção. Com as tubulações são debaixo da terra, é enorme a dificuldade de encontrar os locais exatos da perda de água. Então, essa tecnologia traz a detecção do problema, feito com os equipamentos tecnológicos, que eles vão utilizar sensores de pressão, sistemas acústicos e até imagens via satélite para tratar a perda da água. Então é isso, eu trouxe algumas tecnologias, poucas, mas são as tecnologias que estão sendo implementadas no país. Tem muitas outras tecnologias feitas no mundo, mas as que estão sendo implementadas no país são essas. Obrigado. Parabéns, João, pela apresentação, viu? E aos demais aí. Ok. Agora é Jódia, né? Isso. Então, pessoal, a gente visitou a Caerne para tentar trazer para vocês, né, também um pouco da água que a gente consome na nossa casa, para a gente tentar entender como funciona. Pode passar, Rafa. Pode seguir. Pode seguir. E aí, iniciando, só para... Não, volta um pouquinho. Iniciando, só para a gente entender um pouco mais sobre a Caerne, né? Ela tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Rio Grande do Norte, satisfazendo suas necessidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, respeitando os fatores sociais, econômicos e ambientais. E como visão, obter o reconhecimento público do RN pela eficiência na prestação e expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com qualidade e sustentabilidade. E, por último, os valores dela, valorização do ser humano, foco nos resultados, satisfação do cliente, compromisso com o meio ambiente, ética e transparência. Das 4 vertentes do saneamento básico, a Caerne atua com 2, né? O abastecimento de água e o esgotamento sanitário, sendo responsável pelo abastecimento de 152 municípios, dos 167 que tem aqui no nosso estado. Pode seguir, Rafa. E aí, a estação de tratamento de água... Só volta um, Rafa, por favor. A estação de tratamento de água deve produzir água potável, atendendo ao padrão de portabilidade estabelecido pela Portaria de Consolidação, número 5/2017, do Ministério da Saúde, lá no seu anexo 20. Porque lá vai determinar a cor aparente, a turbidez, o pH, o cloro residual livre na água. Então, essa é a portaria que regula
a estação de tratamento de água, né? Eles têm o tempo todo que estar monitorando essa água para que esteja dentro dos parâmetros dessa portaria. Pode seguir, Rafa. E aí a gente viu que existem 4 tipos de tecnologia que são adotados nas ETAs da CAERN. O ciclo completo, a dupla filtração, a filtração direta ascendente e a filtração direta descendente. Aí, por exemplo, a maior estação que eles têm é o de Extremoz, é a de Extremoz. A de Extremoz, ela tem um ciclo completo, né? Do jeito que João falou lá naquela figurinha que passa por todas aquelas etapas. E, além disso, ela ainda tem dupla filtração, que é uma filtração ascendente e a descendente. Pode passar, Rafa. Mas aí a gente decidiu falar um pouco mais a fundo sobre a filtração, sobre a filtração direta descendente, que é a que está dentro da ETA do Jiqui. Aqui em Nova Parnamirim, né, fica essa estação de tratamento, que é a segunda maior deles, e ela abastece boa parte da região sul, leste e oeste. E aí essa tecnologia, a descendente, dentre as várias configurações para as tecnologias de tratamento de água, ela se destaca porque ela é econômica e simples, porém ela tem uma aplicação restrita para águas com baixa cor, turbidez, suporta grande. É tipo assim, quando eles viram de onde... Pode deixar aí. Não, pode deixar aí mesmo, pode passar a próxima. De acordo com o tipo da água que eles encontram no manancial, e aí eles fazem essa avaliação, qual tipo de tecnologia pode usar. Então, na época, se viu que essa tecnologia era suficiente para essa estação de tratamento. Aí, daí, a gente vai falar um pouco sobre como ela é abastecida, né? O Rio Pitimbu, que tem uma medida de 1.200 metros de comprimento e 200 metros de largura, ele tem sua nascente lá em Macaíba, corta o bairro de Pitimbu inteiro e deságua na Lagoa do Jiqui, que é em Parnamirim, que é essa lagoa que abastece a ETA de lá. E aí, só para fazer a propaganda, meu esposo fez essa foto agora, antes de ontem, recentemente, ele faz essa parte de fotos aéreas, né? E eles não tinham, a gente acabou cedendo as fotos para a estação. Pode passar, Rafa. E aí é só mais uma foto mesmo para ilustrar, porque aquela eu queria que mostrasse mais a parte da lagoa, para vocês terem uma noção, e essa aí ele focou um pouco mais na parte física mesmo, no prédio. Todo o prédio que compõe. Na próxima foto a gente vai detalhar, pode passar, Rafa, a gente vai detalhar um pouco sobre esses prédios. Então, a gente tem... Cada prédio desse, né, tem uma função, claro. O único que está desativado é um prédio que eles tinham, que é mais antigo, que é o do envasamento de copinhos. Eles tinham feito uma época, numa gestão anterior, essa parte daqueles copinhos de água que vinha o nome da CAERN, não sei se algum de vocês lembram disso, mas aí acabou que, com o tempo, viram que não era tão viável e essa gestão atual resolveu desativar. Não tem mais, então esse prédio está desativado. Mas aí a gente consegue mostrar um pouco de cima para baixo para vocês, que eu não estou podendo colocar aqui o mouse para passar, mas de cima para baixo nós temos o reservatório da adutora 3 e a estação elevatória 2. Depois vem uma subestação descendo. Aí, em seguida, vem uma estação elevatória da água tratada 1. Mais lá para a esquerda, onde vocês estão vendo esses quatro retângulozinhos pretos, são os filtros, né? É a parte onde eles fazem a filtração. E vizinho ao filtro tem essa calha parcial, que é uma calha onde tem um estreitamento, onde eles vão receber o coagulante. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, detalhado para vocês. E aí, nesse prédio mais abaixo da tela, a gente tem um reservatório da adutora 1, e o prédio onde fica colado com os filtros que eu falei é onde fica a administração
e o tanque de compensação, que é na parte do subsolo. Pode passar, Rafa. Aí a gente fez um fluxograma, só para entendermos melhor, né, as etapas. E eles têm... A etapa inicia com a captação, em seguida ela vai para a pré-oxidação, onde é adicionado um cloro gasoso. Antigamente eles faziam com cloro granulado, mas aí agora eles evoluíram para o cloro gasoso, né? E quando eles adicionam isso, que é para matar as matérias orgânicas da água bruta, eles medem que esse residual ele não pode ultrapassar 0,5 miligramas por litro, né? Para que não tenha formação de trialometano. Depois dessa etapa, ele vai receber um PAC 18%, que é um policloreto de alumínio 18%. Ele é líquido. E aí vem uma filtração, né? Qual é o material filtrante deles? É a areia. No fundo do filtro, eles têm uma crepina, que ela permite que apenas a água filtrada seja coletada, né? Passe para outra etapa. Depois da filtração, tem-se a desinfecção, que novamente é utilizado o cloro gasoso, e aí o residual já muda, o residual de cloro livre pode ir até, no máximo, 2,5 miligramas por litro. E aí, para a última etapa, vem a distribuição. Mais na frente eu mostro para vocês. Pode passar, Rafa. Rafa? Pronto. Aí, ó, um pouquinho mais detalhado nessa etapa de pré-oxidação, né? Aonde ele vai receber nesse canal aí o cloro gasoso. Um pouquinho mais na frente dessa foto da esquerda, tem uma tubulação que fica saindo continuamente esse PAC 18%, que é líquido. Né? Ele vai recebendo já na medida certa, e aí quando ele passa por ele, que é a parte da coagulação, né? O coagulante, quando ele passa por ele, tem uma parte que a água faz uma mistura rápida, uma mistura forte, e aí segue para os filtros. Na foto do central, tem a etapa da filtração. Como vocês viram na foto aérea, nós temos 8 filtros desses, mas eles trabalham em dupla, de 4 em 4. Aí tem um sistema de comporta que abre para que essa água entre, né, para ser filtrada, e cada vez que chega num determinado nível a água, que eles percebem que ela está no nível alto, eles precisam parar esse filtro para fazer a lavagem. Nessa lavagem, eles usam 360 metros cúbicos de água e ela dura apenas 9 minutos. Então, eles fazem uma manobra nas tubulações para que feche, né, isso, e feche e abra para o outro sentido, porque aí tem uma parte só de água só para essa filtração, só para lavagem, desculpe. E aí eles fazem essa lavagem quando percebem que realmente a areia já não está mais filtrando como deveria filtrar. E a lavagem, vocês veem, eu falei no início que a filtração é descendente, né? Então, ela é de cima para baixo. Mas a lavagem é de baixo para cima, ela é ascendente. Então, a água vem de baixo para cima e ela passa por umas crepinas, que eu falei, que é como se fossem uns aspersores, que fica lá movimentando a água para que ele seja lavado adequadamente, né? E esse material realmente saia. Aí a foto da direita, a gente tem a galeria de canalização, 1000 milímetros, que fica logo abaixo desses filtros aí. Ela vai levar para os tanques de compensação. Pode passar, Rafa. Ó, aí eu quis mostrar só o sistema que aciona a liberação do cloro gás. A gente utiliza o cloro gás em 2 etapas, né? No início e no final. Então, cada quadro desse, um quadro é para pré-oxidação, que é a etapa inicial, e o outro é já para desinfecção. Então, aí eles utilizam esses quadros para acionar. Na foto do meio, a gente tem os cilindros de cloro gasoso, né? E que é abastecido por uma empresa
um fornecedor que chega lá e faz o abastecimento desse clorogás. Por último, a gente tem aí o tanque de compensação, que é por onde passa o material filtrante, e ele tem um fluxo contínuo. Nesse tanque de compensação é onde vai ser colocado exatamente o cloro para desinfecção. Pode passar, Rafa. Aí vem a estação, só uma foto da estação elevatória, né, que vai alimentar as adutoras, só para mostrar mesmo. Rafa, pode passar. E aí tem um croquis de tudo isso que eu venho falando, para entender um pouquinho melhor. A lagoa de captação, né, o azul, que passa pela calha Parshall, onde tem a coagulação, os 8 filtros que são em pares, né, que acaba se tornando em 4, eles trabalham 2 em 2, e aí vai para o tanque de compensação, que é onde recebe o cloro para desinfecção. E aí vocês vão perceber que tem os pontinhos chamados PT, PT1, PT4, PT5. Esses PTs são os poços, certo? Que também vão alimentar, vão entrar na rede de distribuição e alimentar as adutoras. Então, assim, se vocês perceberem, esse PT2, ele passa pelo tanque de compensação. Então, lá ele vai receber o cloro e vai direto depois para o reservatório da adutora. No entanto, alguns poços, eles vão direto para o reservatório da adutora. Aí eu questionei para poder ir para a adutora. Aí ela disse que já coloca cloro suficiente no tanque de compensação para que quando essas outras águas que chegam dos poços, que elas se misturem, elas fiquem no nível ideal de cloro, né? E assim, eles fazem essa aferição, eles fazem essa medição a cada 2 horas para verificar se está tudo ok com os parâmetros da água. Daí, pronto, eles vão para as adutoras para distribuição, né? A adutora 1, ela vai para Candelária. Tem aquele grande, lá na Prudente, aquele grande distribuição de água em Candelária. E a adutora 3, ela vai para a KR Central, que de lá distribui para as zonas, digamos assim. Pode passar, Rafa. Rafa? Isso. Por fim, eu falei para vocês que é feita, né, uma medição, uma conferência dos parâmetros. Isso aí é o valor máximo permitido, né, que diz lá no anexo da portaria que eu falei bem no início da apresentação, os parâmetros de cloro residual livre, da cor, da turbidez da água e do pH. Então, da turbidez e do pH. Isso aí é feito de 2 em 2 horas. Eles fazem essa conferência. Pode passar, Rafa. Por último, eu botei uma conta de água. De verdade, essa conta de água é daqui da minha casa e é Parnamirim, não é a dela. Não é a dela de lá. Mas eu só quis mostrar que a gente, às vezes, nem percebe que no finalzinho, perto do código de barra, tem um monitoramento mensal da qualidade de água distribuída, e aí vem impresso, né? A turbidez tem que ser menor do que 5 unidades de turbidez, está 0,9. O pH tem que ser de 6 a 9,5, está 5,37. Coliformes totais, né? Que isso a gente não viu aqui. O cloro residual, que tem que ser de 0,2 a 2, está de 1,4. E por aí vai. O que eu perguntei para eles se tem alguma novidade que está por vir, de alguma evolução desse tratamento de água. Na verdade, eu fiz uma visita tanto na KR Central quanto no Jiqui, e a pessoa da KR Central, um engenheiro químico, me disse que eles estão fazendo testes para começar a produzir o seu próprio hipoclorito de sódio, que é por meio da salmoura que tem nas estações. Então, isso é a meta para 2021, a produção própria desse hipoclorito de sódio. É isso, gente. Obrigada.
Parabéns, Jorge. Eu tenho uma pergunta. É o seguinte, a Lagoa do Jiqui, ela tem um clube lá que frequenta, né? Assim, a mesma lagoa que é utilizada para captação, né? Existe algum estudo, assim, se você sabe dizer se esse clube, quais são os impactos, assim, que tem na qualidade da água? Porque a gente imagina que deve ter usuários que fazem xixi, né? Talvez assim dentro da lagoa. O que é que você acha disso, assim, em relação a essa situação? Esse clube, que é o Clube do Jiqui, era um clube que eu frequentava, inclusive, na minha infância toda, assim, Aham. eu conheço e tal, mas eu nem me toquei, assim, eu nem me liguei que essa lagoa era utilizada por eles lá. Assim, eu fiz uma pergunta para ela, qual a medida que ela colocava de cloro lá na parte inicial, para poder tirar as matérias orgânicas iniciais. E aí ela disse que não tinha uma medida certa, isso tudo dependia da medição da água bruta, entendeu? Então, eles vão aumentando o nível do cloro gasoso que tem que colocar à medida que a água, às vezes a água tem uma diferença de pH, uma diferença, isso vai mudando e eles vão alterando o quantitativo que é colocado. Ela só me falou isso. Porque, assim, eu não sei se tem alguém que é daqui que é do Siridó, mas, por exemplo, lá perto de Caicó, eu não sei se continua, mas, assim, aquele reservatório que tem lá na área urbana lá de Caicó, quando você está chegando em Caicó, tem aquele reservatório do lado esquerdo. Teve uma época que tinha alguns clubes e foi até proibido o funcionamento daqueles clubes ali, porque eram clubes que tinha um impacto, né, ambiental naquela água e era aquela água que abastecia a cidade. Aí eu não sei, eu não lembro agora a situação que ficou lá de Caicó em relação àquele reservatório. Se tiver alguém aqui do Siridó ou tem a família de Caicó, puder comentar também como é que ficou aquilo. E talvez não, eu acho que não vai ser possível usar até que o reservatório ele recupere a capacidade que ele tinha de até sangrar, alguma coisa assim. Mas no caso do Jiqui, eu acho que o clube, eu acho que continua funcionando, né? Mas assim, minha opinião é o seguinte: se existe o data, talvez seja possível ter os dois usos, o uso comunitário, né, assim, para entretenimento e para o consumo, desde que exista o monitoramento, né? Se você você está fazendo monitoramento, você tem um diagnóstico que há um problema ali, está tendo um impacto na qualidade da água, aí sim tem que intervir, né? E também orientar os usuários, né? Nem para fazer, né? Para não estar lançando dejetos, nem poluindo, né? Aquele e-mail, né? Assim, aí se vocês quiserem Isso. comentar, Jódia, comentar, e também quem tiver família lá aí em Caicó também puder comentar isso, como é que está essa situação, eu agradeço. Eu, de fato, não conheço essa parte aí de Caicó. Com relação lá ao Jiqui, eu frequentei muito, como eu disse, quando criança e até adolescente, mas eu nem me vem na memória onde na parte do clube que é utilizado essa lagoa, porque a gente usava muito a piscina, a parte lá da, que tem a parte de cavalos e tudo, mas eu nem me lembro das pessoas indo até esse rio para tomar banho. Estou tentando me lembrar onde fica isso, dentro do clube. Eu acho que são, inclusive, assim, devem ser, eu acho que são pontos diferentes de coleta. Tipo assim, em um ponto da lagoa tem um clube, em outro ponto tem assim, os poços, né? Os locais de coleta de água. Não é, eu tenho a impressão que não é na mesma área, não. Mas, assim, se tiver alguém que possa depois comentar isso aí, Sim. né? Mas, assim, existe todo o cuidado, né, de análise, né, para ter uma água de qualidade, né? Isso é uma coisa muito positiva. A pessoa responsável, eu não sei como é que eu posso dizer, se ela é gerente, se ela é supervisora, mas ela é responsável, assim, foi muito receptiva em, né, conversar um pouco, passar todas as formações. Eu perguntei qual a formação dela, era química.
com especialidades e tal, mas assim, muito desenrolada e bem cuidadosa, eu achei. Então, parabéns aí pela apresentação, viu? Que eu acho que foi bem interessante, assim, trazendo alguns, assim, um conteúdo novo, né? Assim, porque as imagens dos drones, né? São bem pertinentes, assim, para o que a gente está trabalhando, né? Assim, trazer essa informação aí para a gente. Aí, só, assim, um comentário final é que uma coisa, assim, se você for fazer de novo essa apresentação, talvez fosse interessante colocar a imagem do Google Maps, porque no Google Maps, se você colocar aquela área lá, ele vai mostrar todo o complexo daquela área, né? Que vai se integrar com outros, acho que é o rio, aquele rio que vai passar em Cotovelo até chegar em Pirangi. Então, tem uma integração ali, tem todo um impacto sistêmico, né? Assim, na região, né? Assim, em termos dos... Inclusive, eu dei uma lida em alguns artigos e um deles, que era o de Extremoz, tinha uma imagem do Google Maps mesmo. Então, parabéns. Então, vamos aí para a próxima apresentação, né? No caso de Caicó, que você entendeu? Sim. Caicó vai ser E, João, tá muito ruim o som. né? Fale de novo aí para ver se a gente entende. É o Itãs, né? Mas sido pelas adutoras que vêm do Rio Piranhas. Sim. Ok. Então vamos aí para. Obrigado. A próxima apresentação, né? De Jonatas. Eu vou falar um pouquinho sobre a estação de tratamento de esgoto. Pode passar. Rafa? Rafa? Obrigado. Pessoal, só um comentário. É o seguinte, quando a gente está passando os slides, ele tem um delay, tá? Aí a pessoa, quem está projetando o slide, ele aperta, aí demora tipo uns 3 segundos, tá entendendo? Para poder compartilhar. Aí, às vezes, por exemplo, a Rafaela está passando, só que demora um pouquinho, tá? Só para a gente ter paciência com a Rafaela. Tá, então foi mal. Eu achei que eu estava com delay, porque todo mundo falou, Rafa, pode passar, sendo que eu olhava assim, eu tô passando. Às vezes Foi a pessoa mal, passa Rafa. 2 slides, né? Acaba a pessoa passando 2 slides, mas é só para o pessoal ter paciência aí com o Rafael e com outras apresentações que a gente vai ter em outros dias, tá? Então pode passar, Rafa. Eu vou falar primeiramente um pouquinho sobre o tratamento de esgoto no Rio Grande do Norte. Bem, a gente sabe que um dos maiores desafios do Brasil é o saneamento básico. E então, aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apenas 23,4% da população do Rio Grande do Norte tem acesso à rede coletora de esgotos. Só para a gente ter uma noção, a média nacional é de 51%. E somente 30,3% do esgoto é tratado, sendo que a média nacional é de 45%. E segundo a OMS, a cada $1 gasto no saneamento básico, são economizados 4,5 dólares na saúde. Então, se as políticas públicas tivessem um pouquinho mais de atenção com essa parte de saneamento, talvez não se gastasse tanto com a saúde, talvez a nossa saúde não tivesse no estado que está hoje, já que os nossos índices de saneamento da parte de esgoto está tão mal. Só para a gente ter uma noção, o Chile ele tem rede de esgotos em 99% do seu território, a rede coletora. E 98% do esgoto é tratado. Então, você vê a diferença
de responsabilidade com isso. E sendo que o Brasil, mesmo sendo um país muito grande, mas também tem muito, muito, muito recurso, né? Então, eu acho que falar que o país é grande não seria uma desculpa. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento do esgoto em Natal. O tratamento do esgoto na capital também não foge muito do geral do estado. Em Natal, o índice de esgoto tratado não ultrapassa os 50% e fica ainda pior quando olhamos para a Zona Norte, que possui apenas 3% do seu esgoto tratado. Eu acho que uma capital do estado ter uma região que possui apenas 3% do seu esgoto tratado mostra o descrédito das nossas políticas com a parte de saneamento básico. Eu acho que muito mais é gasto com políticas, com mídias, para mostrar o que o governo está fazendo, do que efetivamente fazer coisas que não são mostradas, porque essa parte de saneamento não é uma coisa que fica muito evidente em alguns pontos, né? Então, eles preferem fazer coisas que deem para a população ver que está sendo feita para se reeleger no outro mandato. Eu vou falar um pouquinho sobre os modelos de ETS adotados aqui em Natal. Nós temos que são sistemas de tratamento biológico, em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação das bactérias, oxidação bacteriológica e ou redução fotossintética das águas. Eu não vou entrar muito no mérito de como é feito, porque eu acho que já foi bastante tratado nos outros slides. Mas só para a gente ter uma noção, o tratamento dessas lagoas de estabilização, essa trata 95 litros de esgoto por segundo. Já essa daí é a unidade de tratamento lá do Baldo, que é uma unidade bem mais moderna, que foi lançada em 2004. E, de acordo com a CAER, essa estação ela trata atualmente 300 litros de esgoto por segundo e possui capacidade instalada para tratar 450 litros por segundo. Ela atende ao centro, à zona leste e parte da zona oeste. A gente pode ver que ela só utiliza 300 litros de esgoto por segundo, sendo que sua capacidade é 450 litros. Então, a gente vê que não tem rede coletora de esgotos em toda a cidade. Por mais que você tenha uma unidade que tem capacidade de tratar, você não tem rede coletora para fazer a coleta do esgoto. Pode passar. Aí eu trouxe a nova ETE que está em construção, que é a ETE de Jaguaribe, que está sendo feita ali na Zona Norte. Já é uma ETE bem mais tecnológica. Ela está sendo construída na Zona Norte e está com 85% da sua parte física construída. Ela tem previsão de entrega em 2022 e vai elevar os níveis de saneamento da região, lá da Zona Norte, dos atuais 3% para 98%. E só para a gente ter uma noção da tecnologia que está sendo adotada nessa ETE, ela vai possuir capacidade de tratar 1.050. Então, daí a gente vê como é um projeto bacana. E isso vai ajudar que o nosso estado atinja os 98% atinge 98% de nível de esgoto tratado, que é o que vai ajudar com a meta do planejamento do pacto que o Brasil tem para o saneamento básico, que é até 2033 ter índice acima de 90% de tratamento de esgoto. Além dessa ETE de Jaguaribe, também terá outra ETE que vai ser construída lá no Guarapes.
Ela iria começar a ser construída em 2016, só que eu acho que devido a alguns estudos mal feitos, ela teve que ser replanejada depois que estava com 4% da sua, da sua obra construída, ela teve que ser replanejada porque o solo lá era mais mole do que eles pensavam. Então, ela vai começar a ser construída no final desse ano. E era isso que eu tinha para trazer para. Parabéns, Jonatas. Achei bem interessante essas imagens que você trouxe aí, né? Tanto aí no caso daquela estação ali próxima ali ali próximo ao estádio do ABC, né? Aquela estação que tem ali naquele acesso. Oi, pessoal. Deu uma queda aqui no meu, deu uma queda aqui na minha internet. Aí, vocês estão conseguindo me escutar? Alô? Oi, pessoal. Estamos sim. Não, eu achei bacana as imagens, né? As imagens aéreas que dá para ter ideia, né? Aquela estação próximo à Arena das Dunas, desculpe, ao estádio do ABC, Frasqueirão. Frasqueirão, teve um período agora, uns 2 meses atrás, que teve um vazamento que chegou a alcançar a Rota do Sol, não foi? Sim, professor, teve. E essa lagoa, ela ainda tem, por mais que ela não seja tão tecnológica, ela já possui bem mais tecnologia que todas as outras que são adotadas nos bairros, que só faz armazenar o esgoto, né? Se você for em cada bairro da cidade, você vai ver que tem só aqueles pontos que é despejado o esgoto lá. Muito bom. Pessoal, quem está participando aqui também como convidado aqui é o administrador Inácio Guedes, ele é presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, certo? A gente fez uma divulgação externa aqui, e aí tem colega tá participando, assistindo. Seja bem-vindo aí, Inácio, para assistir às apresentações. Então, Jonatas, muito obrigado aí pela... E eles têm alguma solução no caso daquele aí em relação a essa questão desses transbordamentos que estão tendo? Eu não cheguei a pesquisar, professor, a fundo sobre os transbordamentos lá Uhum. da lagoa, mas eu vi que eles estão procurando expandir ela. Entendi. Porque aquilo ali, inclusive, prejudica até quem mora naquela região ali, né? Que é uma comunidade, assim, muita gente mora. E se for num período turístico, fica muito complicado também, porque, ou num período de veraneio, né? Que tiver muita gente naquele lado ali. Então, esse ano aconteceu, pode ser que aconteça demais. Principalmente, tendo em vista que vai tendo mais moradias e vai tendo mais produção de efluente, né? Isso. E além de lá também tem os esgotos que são despejados nas praias, né, professor? O que faz com que nós percamos esse forte nosso que é o turismo. Um turista Exatamente. que vem de fora, ele vai ali na praia de Ponta Negra, quando vai tomar um banho, ele vê que os esgotos saindo diretamente para a praia. Então, prejudica bastante até o turismo, que Exatamente. faz gerar desemprego também, né? Se não tiver É. turismo. Um projeto antigo que era que se tinha, mas que não foi, teve muita rejeição da sociedade, foi a questão da construção de um emissário, né? Então, assim, se faria o tratamento e parte desse esgoto, né, tratado, ele seria lançado num emissário submarino, né? Mas a sociedade reprovou isso. Mas se começar a se mostrar que
não tem o que fazer com a quantidade de efluente que vai ser cada vez maior, aí talvez precisem reavaliar essa possibilidade, né? Que, assim, se eu não sei se tem alguém aqui que tem conhecimento disso, né, e quiser comentar também, né, mas é uma situação que preocupante, né? Então, pessoal, então obrigado, Jonatas. Então, vou passar a palavra aí para Iago, né? Iago, quando se você quiser apresentar aí, dar continuidade. Rafaela, você está conseguindo realizar a apresentação? Tô no... Conseguindo? Eu não estou conseguindo ver a tela, não. Então, pessoal, estamos retomando aqui o nosso webinar, né, sobre tecnologias de tratamento de água. A minha apresentação é uma apresentação bem breve, assim, sobre algumas curiosidades, alguns equipamentos aí, tecnologias relacionadas à questão do tratamento de água, certo? Uma curiosidade, assim, nos meus estudos assim relacionados também à área espacial. Essa aqui é a Estação Internacional Espacial, né, que está flutuando e circulando o planeta Terra várias vezes, e eles tinham, num primeiro momento aí, inicial, tinham que suprir toda a água que era consumida pelos astronautas na Estação Internacional Espacial, né? E aí o seguinte, em 2009, eles transportaram um equipamento da Terra para lá, um equipamento que foi desenvolvido aqui, para reciclar parte dessa parte da urina que era consumido na Estação Internacional Espacial, certo? Então, esse equipamento ele fez com que eles continuaram transportando água potável da Terra para a Estação Internacional, para os astronautas, né? Mas esse equipamento que eles transportaram para lá, que é um sistema de suporte à vida e controle de ambiente, o Environmental Control Life Support System, ele fez com que esse transporte de água ele reduzisse 65% a necessidade de água, a quantidade de água que é consumida e entregue na Estação Internacional Espacial, né? Então isso é bem interessante, isso assim, esse recurso, esse equipamento que foi transportado para lá, né? E a água então ela é consumida, ela é bebida e no caso os alimentos que eles transportam para lá é um alimento desidratado que ele vem dentro de um saquinho. Então eles colocam a água quente dentro desse saco para que o alimento ele se hidrate com essa água quente, ele recupere, são alimentos fiolizados, né? E ele recupera as características parecidas com a da terra. Então eles têm também que eles chamam de UPA, que seria um equipamento de processamento de urina, que ele destila a urina dos membros, né, das tripulações, né? E aí, no caso, esse equipamento ele extrai 70% a 85% da água da urina e que é enviada, então, para o equipamento de processamento de água, né? Quer dizer, fazendo a questão do reaproveitamento. Além disso, essa água que é extraída da urina, essa água ela pode ser utilizada, então, como água potável e também para geração, um outro equipamento também, que é o OGS, que é o equipamento de geração de oxigênio, né? Então, isso assim, uma aplicação espacial que de repente é interessante a gente conhecer também. Um outro tema também interessante para a gente discutir hoje aqui é o tema do reclaimed water, né? que seria aqui o termo em inglês, que seria a água de reuso, tá? Que é um tema também que a gente já teve falando aqui num dos nossos seminários passados, que foi sobre tecnologias sociais, que foi sobre a questão do reuso do esgoto, um vídeo, uma reportagem do Globo Rural, que mostrou o reuso do esgoto em 3 cidades do Rio Grande do Norte,
né, Impureza, São José de Siridó e Florânia, né? No caso, usou o uso do esgoto para produção de palma, o uso do esgoto para produção de pasto, né, para gado, e um terceiro uso que foi a questão do reuso do esgoto de uma pequena comunidade em Pureza para a produção da cana-de-açúcar, que era utilizada para a produção de uma cachaça, né, uma cachaça orgânica. Então, esse é um tema de muita pesquisa assim, no mundo todo, né? E aí, por exemplo, algumas categorias de uso seria o uso urbano, por exemplo, a irrigação de parques públicos, áreas de lazer, né? Também a beira de rodovias também, que vocês têm muitas vezes grandes rodovias que tem uma área verde ao lado das rodovias, sistemas de proteção contra fogo, limpeza de veículos, para dar descarga em sanitário, ar-condicionados, controle de poeira, né? E, por exemplo, também jardins. Então, tudo isso seriam possíveis usos urbanos. Mas também existiriam os usos na agricultura, né, para a produção de vários tipos de vegetais, tá certo? Desde orquídeas a pasto, né, como eu estive falando. Também possibilidade de usos industriais, né, para, por exemplo, para a questão de controle de temperatura, também controle torres de recirculação, né, compactação de solo, controle de poeira. Outro uso seria a questão do uso recreacional, como, por exemplo, irrigação de campos de golfe, também parques públicos, áreas de pesca, também aspectos estéticos também, quando você deixa... Outra coisa também é produção de neve em alguns locais, e outros usos seriam a questão do uso ambiental, como recarga de aquíferos, também pântanos, né, áreas como se fosse pântanos, Pantanal, né? E também vida selvagem, né? E também um dos usos mais sofisticados seria a questão do uso potável, né? Que seria o uso de sistemas mais sofisticados, tá certo? Para o tratamento, utilizar essa água como água potável, tá? Então, quanto mais sofisticado o sistema de reaproveitamento da água, maior será a possibilidade de usar essa água como novamente água para ser consumida, como água potável. Então, assim, existem assim um ranking de países fazendo esse reuso dessa água residual, tá certo? Então, nós temos aí um dos países que em termos de volume, o país que faria maior consumo seria a China, depois o México, depois os Estados Unidos, depois o Egito, e também uma outra conta que é feita também em relação ao percentual da extração. Então, percentualmente, assim, o país que faria maior uso dessa água de reuso seria a questão do Kuwait e Israel, né? Israel tem muitas empresas, startups, empresas já consolidadas que fazem reuso, né? Singapura, Catar, Chipre, né? O Chipre é uma ilha. Então, quanto mais limitada a disponibilidade de recursos, mais inteligência e mais tecnologia eles têm que aplicar para fazer o reuso dessa água, tá? O reuso do esgoto. Os Emirados Árabes, né? Então, muitos países aqui no Oriente Médio, né? O Kuwait, então, ele tem muitos hotéis e é um país muito quente, é comum você ter 50 graus de temperatura, então muitos vivem confinados em ambientes com ar-condicionado e precisam muito resfriamento, né? A operação de sistemas de resfriamento, e aí parte dessa água de reuso vai para esses sistemas de resfriamento, né? Então, aqui em um ranking também um outro relatório também de milhões per capita de água residual tratada, né, usado para irrigação. Aí você tem um México, isso no caso a água é água de reuso para irrigação. Aí vem nesse caso em volume global viria o México, o Egito, a China, a Síria, a Espanha,
né? E em relação à questão de percentual em relação a um cálculo per capita, o primeiro seria o Kuwait, depois Catar, Israel, Chipre e Emirados Árabes, né? Alguns países aí. Então é bem interessante estudar isso, né? A questão do reuso, porque quando a gente não faz o reuso, de certa forma a gente está jogando essa água fora, né? Então é interessante a gente observar esses reusos. E no caso da UFRN, todo o esgoto da UFRN ele é tratado, ele passa por uma estação de tratamento de efluentes, e no caso essa água ela é utilizada para o jardinamento da universidade. Todos os jardins da universidade não é água de um primeiro uso, é essa água que é provida do sistema de tratamento de efluentes, né? Então isso é muito interessante. O campo de futebol também da universidade utiliza essa água de reuso. Então é muito interessante essas pesquisas, né? Então aqui uma pesquisa aqui da Comissão Europeia sobre o reuso de água na Europa, né? Então a gente pode ver assim alguns países que têm, esses países que estão aqui de vermelho aqui são os países que têm um extremo estresse hídrico, né? Assim, então grandes áreas da Espanha e grandes áreas, praticamente quase todo Portugal aqui, né? E Itália também, Chipre também, que foi um dos países que a gente esteve falando aqui, partes da França, partes da Inglaterra. Então, esses países aí, com maior, Chipre aqui também, que tem com maior estresse hídrico, então eles têm, a partir do momento que eles não têm água potável disponível, numa quantidade suficiente, eles têm que pensar nessas tecnologias para estar fazendo o reuso da água, né? É, então, isso é um dos grandes desafios que eles têm aí. Então, algumas pesquisas inovadoras. Uma das pesquisas inovadoras é o uso do grafeno. Então, seria a criação de peneiras de grafeno para reter as impurezas e passar as moléculas de H2O, tá certo? E, no caso, por exemplo, teve uma pesquisa de Manchester que teve a participação de uma estudante brasileira até do Ciências Sem Fronteiras, na época, em 2017. E ela participou dessa pesquisa aí, e essa pesquisa foi muito premiada. Então, usar peneiras de grafeno para a questão da purificação da água, né, para o tratamento de água, né? Então, o nome dela é Nadia Ayad, né? Depois eu vou compartilhar essa apresentação para vocês. Uma outra parte dessa minha apresentação aqui também, breve, é sobre algumas empresas que elas têm apresentado soluções referentes ao tratamento de água, tá? Então, a Aqua Brasil, General Water, Hydraulis, H2 Life Brasil e a Tecitec. Muitas dessas empresas, elas tiveram um mercado delas expandido a partir da crise que teve em São Paulo, daquele grande sistema hídrico que ficou vulnerável, né? Eles passaram por grande dificuldade de abastecimento uns 2 anos atrás, no estado de São Paulo, principalmente para a área metropolitana de São Paulo. E então essas empresas elas ganharam grande mercado a partir de algumas soluções que eles trabalham, tá certo? Então eu vou estar compartilhando com vocês aí quais seriam algumas dessas soluções que essas empresas trabalham, tá certo? Então uma dessas soluções aí, no caso dessa primeira empresa, desculpe, a Aqua Brasilis. Então, por exemplo, algumas coisas que eles oferecem: captação de água de chuva. No caso, isso vocês podem imaginar a grande aplicação que isso pode ter em condomínios, em grandes condomínios, tá certo? Reuso do esgoto é uma outra solução. A estação de tratamento de efluentes, tá certo? Aqui o sistema de tratamento de esgoto doméstico. Então, esses são alguns serviços que essa empresa oferece. Outra empresa, essa General Water, né? Então, alguns serviços, a questão de medição de esgoto, tratamento de efluentes industriais, sistema de abastecimento de água potável, tratamento de esgoto doméstico, geração de água de reuso, operação de sistemas. E aqui uma outra empresa, né, que é a Hydraulis. E aí, no caso da Hydraulis, aí, aqui são alguns equipamentos que eles desenvolvem, que são estações de tratamento de efluentes, digamos assim, que elas já
pré-prontas, né? Então, você já teria, um condomínio, a indústria, ela já teria acesso a esses módulos, né? Que eles já são fabricados pela empresa. Então, você tem ETEs compactas, ETEs industriais, ETEs também sanitários e também filtros anaeróbicos, fossas compactas e fossas sépticas, que são alguns produtos que essa empresa comercializa, desenvolve, produz e comercializa, né? A outra empresa, então, essa aqui, H2 Life, né? Que ela desenvolve também, são todas empresas existentes aí, no caso, para tratamento de água potável, né? E então um outro ponto que eu gostaria de falar é de alguns produtos inovadores, no caso aqui são aplicações mais para o uso individual, certo? Então, por exemplo, as pessoas que gostam de atividade ao ar livre, então elas poderiam estar utilizando esses equipamentos aí para coletar água, por exemplo, em um açude, por exemplo, uma lagoa, certo? E estar utilizando essa água aí para beber. Aqui mostra um pouco, ilustra aqui como é que seria o funcionamento. Esse equipamento, então, ele é conectado a uma garrafa, tá certo? A boca da garrafa, então ele vai fazer um acionamento aí para captar a água. Essa água vai passar por um filtro, então ele tem água potável dentro da garrafa dele, podendo beber água da garrafa, tá certo? Como pode ser mostrado aí também nessa imagem, né? Aqui é um equipamento menor, mais portátil ainda. No caso, ele coloca aí na lagoa, e então ele vai ter aqui dentro, no interior desse produto, vão ter várias membranas para evitar, para proporcionar a retenção da água contaminada, né? Aqui seriam alguns exemplos de membrana, uma área importante de pesquisa, o desenvolvimento dessas membranas, como é também o caso da membrana que a gente esteve falando aí anteriormente. E aqui algumas tecnologias populares que é uma área interessante de pesquisa, né? Aqui, por exemplo, você tem uma espécie, uma representação como fazer um filtro. Então, você teria várias camadas, por exemplo, uma tela ou gaze, uma camada de carvão, uma camada de areia, uma camada de cascalho fino, cascalho grosso e algodão. E aí, quando a água ela passasse por essas camadas aí, isso proporcionaria a filtragem dessa água. Não a água na condição de beber, né? Mas assim, para usos diversos, né? E nesse caso, é interessante a gente observar que é uma área interessante de pesquisa, porque pode-se ver várias formas de combinação dessas camadas aí, ou extensão dessas camadas, e de repente você analisar a água que está chegando aqui e a água que está saindo. Então, isso é uma área bem interessante de pesquisa que para se trabalhar em uma universidade, em termos de identificar qual seria a melhor formulação em termos dessa composição desses materiais, para que você tenha uma água tratada, certo? Aqui um outro exemplo de uma tecnologia popular. E, para encerrar, aqui a gente vai falar sobre algumas inovações em ecodesign aplicadas à eficiência no consumo de água, que são algumas soluções desenvolvidas pela Electrolux, certo? Algumas dessas proposições a Electrolux faz concursos para que pessoas elas possam propor essas soluções, né? Então, aqui são alguns produtos, por exemplo, aqui é uma cuba que é retrátil, que ela coleta a água da pia. Aqui também uma outra pia que a água que sai, então ela vem para dentro da bacia a bacia da cisterna, né, ou da bacia sanitária, a descarga-fonte. Aqui uma cuba flexível, que você pode estar ajustando a altura dela, né? Construída de borracha flexível, ela substitui as de cerâmica ou de alumínio das pias. Uma cuba flexível, a profundidade de sua pia varia conforme suas necessidades, né? Então, você pode, aqui a primeira foto ela está mostrando a pia mais rasa, e aqui, na segunda foto, você pode ver que a cuba ela está mais profunda. Então, ela seria flexível, essa cuba aqui, ela seria feita de borracha, né? E aqui um outro equipamento aqui da Electrolux aqui seria
utilitário para cozinhas que vaporiza as louças para lavá-las e reaproveita a água para essa função em ciclos de filtragem. Então, teria o vapor aqui para que as partículas elas soltassem de maneira mais fácil, né? Essa água, o próprio equipamento que está colocado aqui, essa cuba, essa pia, ela teria algum equipamento interno, algum componente interno que faria a filtragem dessa água, e ela mesma estaria realizando o armazenamento e proporcionando o reuso dessa água aí, né? E aqui um chuveiro que ele gasta apenas 2 litros de água num banho de 5 minutos, né? Então, nossos atuais chuveiros, eles gastam 10 vezes mais. Então, deve ser micro gotas, né? Micro expressão de água. E aqui embaixo você pode ver que tem os ralos. Eu imagino que ele faria... você vê que não tem um chuveiro em cima. Você tem os aspersores nas laterais, né? E, no caso, essa água, então, ela seria coletada, filtrada e reutilizada para estar sendo aspergida novamente no usuário do produto, né? Então, pessoal, isso era só mais para complementar também a apresentação de vocês, algumas tecnologias diferentes aí também para a gente pensar. E aí eu me coloco à disposição também se vocês quiserem comentar ou complementar, ou se vocês lembrarem de alguma outra tecnologia ou alguma coisa que possa se traduzir em um produto que vocês de repente estão se lembrando aí, gostariam de comentar, vocês são bem-vindos também. Sem comentários, pessoal? Eu também, assim, eu convido para que Silvane, que está participando aqui, se ela quiser comentar alguma coisa, não sei se o professor Inácio ainda está por aqui, se vocês quiserem comentar também, vocês são nossos visitantes aí, de algumas ideias, ou se vocês quiserem comentar também a situação do Amazonas também, de Manaus, apesar de ter uma abundância de água também, existem grandes desafios relacionados ao saneamento, não é verdade, Inácio e Silvano, se vocês quiserem comentar. Se tiverem com algum problema aí, tudo bem aí de áudio ou vídeo. Estão calados, pessoal, aí? Algum problema aí, algum comentário, pessoal, para... Então, tá ok, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Então, boa noite aí para todo mundo, tá? Um abração aí, pessoal. Boa noite, então. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, professor. Boa noite.